Lucas capítulo 15, versículo 20 e 21 diz assim: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Nós lemos aqui o relato, ou parte do relato da história do filho pródigo, história conhecida, e a história em si tem muitas lições, muita doutrina importante, mas hoje nós não vamos falar diretamente da história do filho pródigo. Nós vamos sim falar e adereçar a sua volta, seu retorno. Aqui ele está voltando para o pai, e o pai, ao ver, se levantou e foi ao encontro do filho. E hoje eu quero falar sobre o tema: nem todos voltam do desvio. Nem todos voltam do desvio. O ideal seria que nós não nos desviarmos, nós não sairmos dos caminhos de Deus. O Salmo 119, no versículo 157, diz assim: Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Então aqui o salmista está se referindo a coisas externas, a perseguidores, a inimigos que o perseguem e o trazem problemas e desafios, mas ele não vai se desviar dos caminhos, dos testemunhos. Essa referência aos testemunhos está falando a palavra de Deus. Lembrando que o Salmo 119, o capítulo mais longo da Bíblia, todo versículo do Salmo 119 está se referindo à palavra de Deus. Então, ora chama de testemunhos, lei, palavra e assim por diante. Então, o Salmo 119, versículo 157, está falando que apesar das coisas exteriores, o salmista não ia se desviar da palavra de Deus. Já no Salmo 44, versículo 18, nós temos algo parecido, mas diferente. O versículo 18 do Salmo 44 fala assim: O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Então aqui ele está falando do coração. Então não é mais externo, é interno. Ele fala que o nosso coração não voltou atrás, não se desviou. Então nós temos problemas externos e internos, mas nós não devemos nos desviar das tuas veredas ou dos testemunhos de Deus. Então o ideal é a gente não sair no caminho, o ideal é a gente não se desviar. Mas a verdade é que muitas vezes nós desviamos. Em algum grau ou outro, mais ou menos, nós saímos daquilo que era a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Agora, é importante lembrar que para desviar você tem que ter estado no caminho correto. Você não pode desviar da rota se você nunca esteve na rota. Você não pode desviar do caminho se você nunca esteve no caminho. Então é importante a gente estar no caminho e nos mantermos no caminho. Mas a verdade é que nem isso acontece. E nós vamos ver hoje alguns exemplos de pessoas que desviaram. E como sempre nós vamos ver que sempre que nós nos desviamos, nós não vamos sozinhos. Sempre que nos desviamos, outras pessoas vêm junto conosco. Outras pessoas nos seguem no desvio, e a verdade, e esse é o tema de hoje, nem todos voltam. Nem todos voltam. Talvez nós podemos até voltar, mas nem sempre aqueles que nos desviaram conosco, devido a nós, mesmo nós voltando, talvez não voltem. Talvez não voltem nunca. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Aqui, o filho pródigo, ele se desviou sozinho, ele não levou ninguém com ele. Ele foi sozinho e ele voltou sozinho. Mas não é sempre assim. Geralmente nós levamos pessoas conosco, como nós vamos ver esta noite com alguns exemplos de pessoas que se desviaram e não voltaram necessariamente. Vamos ver primeiro aqui o caso de Ló e sua família. Olhem comigo para Gênesis 13. Gênesis 13 nós temos a história de Ló, e diz assim no versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis:
E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Bom, Ló era sobrinho de Abraão, eles saíram juntos, começaram uma peregrinação, uma viagem, e no meio do caminho houve vários problemas entre o rebanho e os pastores dos seus rebanhos. Foi decidido que eles iriam separar. E Abraão falou para o seu sobrinho: olha, você escolhe um lado, eu vou para o outro. Então o que você escolher, tem a primeira escolha, e nós vamos ter que nos apartar. Então Ló, ele terminou em Sodoma e Gomorra, como nós sabemos. Ele terminou na cidade que foi destruída, como nós sabemos. Mas o plano dele não era ir para a cidade. O olho dele, a direção que ele optou, foi as campinas do Jordão, a planície no vale, onde o Jordão transborda e é bem aguada, é bem irrigada, é muito bom para a agricultura, para criar gado, porque é sempre verde, é uma maravilha. Então ele foi para a campina. Ele não estava interessado na cidade, ele era um homem do campo. Ele não tinha interesse na cidade, de início, mas ele acabou indo. Então ele se apartou do seu tio Abraão. Abraão foi para um lado, ele foi para o outro. Só que em algum momento, a Bíblia não dá muito detalhe, mas algum tempo depois, ele não está mais na campina, não está mais tomando conta de animais, e ele está agora dentro da cidade de Gomorra, e não só ele está dentro da cidade de Gomorra, ele é agora um dos líderes. Ele é como se fosse uma espécie de um vereador, digamos. Não havia eleição, esse tipo de coisa, mas ele é alguém de influência dentro da cidade. Então, ele se desviou. Não que ele tinha que separar de Abraão, do seu tio Abraão, porque na realidade ele nunca deveria ter ido com o seu tio Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, ele levou quem? O seu sobrinho. O sobrinho quem? A parentela. Então, Jó não deveria ter ido, Ló não deveria ter sido levado para Abraão. Então a separação de Abraão e seu sobrinho, esse não foi o problema. O problema foi que em algum momento as luzes e a atração mundana de Sodoma chamou a Ló e ele foi para a cidade. Aí foi o desvio. Não foi o fato que ele foi para as campinas do Jordão, foi o fato que ele foi morar em Sodoma. E junto com ele, claro, foi a sua família. Sabemos que ele tinha uma esposa e 2 filhas. Então lá foram eles, e Ló, na realidade, ele não chegou a voltar a Deus. Ele se afastou de Deus, nunca mais retornou à comunhão plena com Deus. Tanto que Deus teve que resgatá-lo. E a resgatar, eu digo, teve que pegar e arrastar ele de Sodoma. Os anjos foram lá e tiveram que literalmente pegar ele pela mão e arrastar ele, a sua esposa e suas filhas cidade fora. Porque ele estava enrolando e não queria ir, e deixa eu ver aqui, e foi arrastado, foi salvo. Mas o que foi que houve com sua família? A sua esposa foi transformada numa coluna de sal. Os anjos, aliás, que salvaram eles, disse: não olhe para trás. Ela fez o quê? Olhou para trás, transformado numa coluna de sal. Seus genros, quando Ló foi avisá-los da destruição da cidade, acharam que ele estava fazendo brincadeira, achavam que ele estava com graça. Ignoraram ele. Que Deus, que destruir cidade, está maluco? E não saíram, foram destruídos com a cidade. Suas filhas saíram então, mas não sabemos o que houve. Suas filhas, obviamente influenciadas pela vida em Sodoma, deram para Ló filhos netos. Olha que absurdo, filhos netos. Embebedaram o pai. Aí eu pergunto, embebedaram com o quê? Com bebida alcoólica? Então eles estavam fugindo por suas vidas, arrastados por um anjo, a cidade que foi destruída. Levaram o que com eles? Suas Bíblias? Fotos da família? Não, levaram
Álcool. Interessante isso. Se você tivesse que abandonar sua casa nas pressas, o que você ia levar? Para começar, por que tem álcool na sua casa? Para começar. E porque de tudo você vai salvar isso. Então começa por aí. Mas o embebedaram, deitaram com ele, ficaram grávidas, e agora tinha 2 netos filhos. E esses netos filhos foram essencialmente o início dos Moabitas e os Amonitas. 2 nações que foram um espinho no lado do povo de Deus. Os Moabitas e os Amonitas causaram muitos problemas para o povo de Deus, e ambos, os Moabitas e os Amonitas, não existem mais, foram erradicados, ou seja, Ló não tem descendência. Não tem descendência de Ló na terra hoje. Então você veja a consequência que houve, porque Ló foi salvo, Ló saiu, mas olha o preço, olha a confusão que foi causada. Então, nem todos voltam do desvio, nem todos saem ilesos do desvio. Ló não saiu ileso. A sua mulher não saiu ilesa, as suas filhas não saíram, os seus filhos netos não saíram. Então, o desvio sempre traz consigo um preço, uma consequência. Sempre. Nunca voltamos o mesmo de quando saímos. Temos que entender isso. Vamos para Ruth, capítulo 1, nós vimos aqui Ló e sua família, vamos ver Elimeleque e sua família em Ruth, capítulo 1. E olhe comigo no versículo 1 e 2. O versículo 1 de Ruth 1 diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. É interessante aqui que eles foram peregrinar nos campos de quem? Moabe. Quem era Moabe? Descendentes de Ló. Lembra que Ló, um dos seus filhos netos, deu início à nação, os Moabitas? Pois é, Moabitas, terra de Moabe, exatamente isso. Então você veja como aqui nós temos uma família, Elimeleque e sua família, e eles foram para a terra de Moabe. Eles estavam em Belém de Judá. Estavam na terra de Deus, houve uma fome. Como podemos aplicar isso para nossas vidas hoje? Acontece um problema em nossas vidas, uma dificuldade em nossas vidas, e a gente faz o quê? Corre para longe de Deus. Encontrei uma solução. Foi isso que Elimeleque falou. Qual a solução, Elimeleque? Eu vou deixar a terra de Deus, eu vou deixar Belém de Judá, e eu vou para o mundo. Então nós temos um problema e nós queremos uma solução, e se essa solução está fora dos planos de Deus, se aquela solução vai me afastar de Deus, não interessa. O que interessa é solucionar o meu problema. Se eu vou me afastar de Deus, se vai ter uma consequência maior, isso não interessa. O que interessa é que vou resolver o meu problema. Foi isso que Elimeleque fez. Está faltando pão aqui? Já sei, vamos embora daqui, vamos embora de Belém de Judá, vamos embora para a terra de Moabe. Essa é uma escolha. Desvio. É melhor estar em Belém de Judá com pouco pão do que abundância de pão na terra de Moabe. É melhor você estar com Deus com problemas e desafios. Sabe por quê? Porque você pode ter problemas, você pode ter desafios, mas se você está com Deus, você vai ter a solução. Você vai ter o consolo, você vai ter a paz que supera todo entendimento. Agora, você deixa Deus, você não vai ter uma solução, você vai agravar o seu problema. Mas vamos voltar para o texto, versículo 2 de Ruth 1. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi. E o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Bom, eu quero que você note essa palavrinha no final, as 2 palavrinhas, ficaram ali. Ficaram ali. No versículo 1 fala que eles foram peregrinar nos campos de Moabe. O que é peregrinar? Peregrinar é passar. Eles iam lá passar um tempo. Eles iam lá, enquanto não tinha abundância de pão em Belém de Judá, eles foram para lá passar um tempo lá, peregrinar. Peregrinar não é ficar.
A Bíblia fala que nós somos o que nesse mundo? Peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Então não devemos ficar muito confortáveis, devemos ficar muito à vontade, devemos ficar muito presos a este mundo, porque nós estamos aqui de passagem. Essa terra não é nossa terra, essa terra não é o nosso lar. Então eles foram lá peregrinar nas terras de Moabe. Mas no versículo 2 falam que eles ficaram ali. Eles não peregrinaram, eles ficaram. E muitas vezes é isso, estou com um problema, eu vou solucionar fazendo algo errado, mas é só para resolver o problema, pastor. É só por enquanto, é só um pouquinho. Eu volto rapidinho. E você acaba ficando. Aquela passagem rápida acaba sendo definitiva. E foi isso que aconteceu com Elimeleque e sua família. Tanto que seus filhos cresceram, se casaram, e eles ficaram lá. E olha o que acontece então, esse desvio que aconteceu. Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom. Saíram quantos? 4. Voltaram quantos? 1. Por quê? Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficaram ela com seus 2 filhos. Peraí, ô Elimeleque, você não ia só peregrinar? Pois é, ele acabou ficando lá o resto da vida. Não sabemos quanto tempo, a Bíblia não indica, mas ele foi lá e não faz menção das suas noras. Mas os filhos casaram e ele morreu. Ou seja, ele foi peregrinar e passou o resto da vida. Tem muito crente que se afasta de Deus, que se desvia de Deus e não volta nunca mais. Se esfria, se afasta, se complica e não volta mais. Passa o resto da vida longe de Deus. Eu vou dar um pulinho ali, eu vou só experimentar, eu vou ver se lá é bom, eu vou ver se resolve, vai e não volta mais. Só que ele foi, levou a esposa, levou os filhos, ele morreu. Agora olha o versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, morreu ele e morreu os filhos. Você lê a história, você vai saber que eles casaram. Uma delas era Ruth, inclusive, que leva o nome do livro de Ruth. Em algum lugar na história, Ruth conheceu o Deus de Israel. Eu acredito que Elimeleque não era tão afastado de Deus assim, que não praticava de modo limitado na terra de Moabe o seu relacionamento com Deus. Porque Ruth ficou sabendo, Ruth ficou conhecendo, e quando Noemi foi voltar, Ruth falou, eu vou com você, o seu Deus é o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. Isso indica que ela em algum lugar se voltou e se virou e foi salva através do conhecimento de Deus que conheceu dessa família. Então ela voltou junto com Noemi para Israel e foi muito bem abençoada por sua fidelidade. Inclusive ela está na lineagem de Cristo. Mas a questão é que o desvio de uma pessoa levou 4, e desses 4 só um voltou, que foi a esposa. Então, quando nós nos desviamos, às vezes nós voltamos, às vezes nós não voltamos, e se nós voltamos, nós não voltamos sozinhos. E os que saem, muitas vezes não se recuperam. Mas Ruth foi abençoada. Mas não foi devido a Elimeleque. A família de Elimeleque sofreu muito com o seu desvio. Então, cuidado. Tem alguma dificuldade? Busque uma solução no Senhor. Se a sua solução vai te afastar de Deus, aquela solução não é do Senhor. Ah, mas ela vai funcionar. Funcionou para Elimeleque. Ele encheu a pança de pão, mas perdeu a família. Perdeu a vida e a sua família também. Nunca mais voltou para onde deveriam estar. Olha comigo para Atos capítulo 5 esta noite. Vamos ver outra família que se deu muito mal. Ananias e Safira, Atos 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher.
e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Bom, primeira coisa que eu quero dizer aqui, fazer um resumo rápido aqui. O motivo dos problemas que Ananias teve junto com Safira não foi porque eles deram parte do dinheiro. Não tinha nada a ver com dinheiro, nem com propriedade, nem com nada, como nós vamos ver daqui a pouco. O problema é justamente que ele falou que deu uma coisa e mentiu. Agora, não mentiu para Pedro, não mentiu para ninguém, mentiu para Deus. É o que a Bíblia fala. Tentaram mentir para Deus. Não aconselho você fazer isso, porque Deus sabe toda a verdade. Mas eles deram uma oferta aqui, a Bíblia fala, depositou aos pés dos apóstolos. Ele fez uma oferta dizendo, a gente pode deduzir da história, do relato, que ele colocou dinheiro e falou, eu tinha uma propriedade, eu vendi a propriedade, portanto, e aqui está o tanto que nós vendemos a propriedade, estamos dando essa oferta para a igreja. Só que não fizeram isso. Eles venderam a propriedade, portanto, que tiveram uma parte e deram uma parte, e disseram que foi todo, e não foi todo. E aí que está o problema. Vamos ver aqui o versículo 3, onde Pedro trata do assunto. Disse então Pedro, a gente lê o versículo 1, versículo 2, aqui é o versículo 3, depois de levaram parte do dinheiro, e Pedro disse, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja bem, ele não falou, mentiu para mim, Pedro falando. O problema foi que ele mentiu para Pedro. Como é que Pedro sabia quanto valia e quanto... Pedro não sabia. Foi o Espírito Santo que mostrou para ele, esse caba está mentindo. Eu só posso deduzir isso, porque Pedro sabia e falou. Para mentires contra o Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade. O que deu? Satanás encheu seu coração para mentir para Deus, dizendo que deu X e reteve parte. Versículo 4. Guardando-a, o quê? A oferta, o dinheiro. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, a propriedade. Ele falou, não era sua propriedade? Guardando não era seu? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele falou, Ananias, a propriedade era sua. Vendeu, não, é sua. Quer vender, venda, não quer vender, não venda. Vendeu, quer dar, dá. Não quer dar, não dá. Quer dar parte dele, não quer dar todo dele. Era tudo seu, faça o que você quisesse. O problema é que ele falou, está aqui tudo e não era tudo. Só por isso, pastor. Bom, se Deus o matou, que foi o que aconteceu com ele, vamos ver daqui a pouco. Se Deus o matou, e nós sabemos que ele mentiu a Deus, que ele mentiu ao Espírito Santo, eu acho que é sério. Deus não o teria matado se mentiu ao Espírito Santo, se isso que ele fez foi uma bobagem. Se uma bobagem, não teria morrido. Moisés pediu a Deus para deixá-lo entrar na terra prometida. Deus falou, não. Por quê? Porque você bateu na pedra 2 vezes com o seu cajado, e era para ter falado. Eu falei, fale a pedra, você bateu a pedra. Peraí, depois que tudo que Moisés fez, tudo que Moisés passou, só por causa disso ele não pôde entrar na terra prometida, foi. Isso eu acho absurdo. Faça o seguinte, fale com Deus. Se Deus não permitiu Moisés entrar por esse motivo, é porque era motivo suficiente. Nosso Deus é um Deus justo. Deus falava com Moisés assim, Deus era chamado um amigo de Moisés. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Moisés, aquele pequeno erro de Moisés foi um grande erro aos olhos de Deus, pelo relacionamento que eles tinham. Então o que houve aqui, o que Ananias fez foi muito grave, porque ele mentiu para Deus, não tentou mentir para Deus. E isso é muito grave. Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, valor, oferta, dízimo, nada a ver. Eu sei que tem muita igreja, muito pastor por aí que vai pegar isso e dizer, tá vendo? Vocês têm que dar tudo. Isso não é tudo, Deus vai saber e você vai morrer. Bom, não é isso que está tratando Atos capítulo 5, mas é isso que algumas igrejas fazem. Por isso você tem que conhecer a Bíblia, você tem que entender a palavra de Deus, para não ser explorado, enganado. E tem muito falso profeta, falso apóstolo, falso tudo que tem por aí.
Muito cuidado. A verdade libertará. A verdade é isso aqui, ó. Conheça a verdade, conheça a palavra de Deus. Ouça, ore, medite, mastigue, se aconselhe com alguém de confiança. Tá? Estou dizendo isso porque não tem nada a ver com dízimo, oferta, da tanto, da X, da Y. Não é o teor da conversa. O versículo 9. Mentiu ele, Ananias, e responde também, porque nós sabemos que ela sabia. Tá? A gente vê aqui no versículo, sua mulher vendeu a propriedade e os dois sabiam. Tá? Sua mulher também sabia disso. Então, versículo 9. Então veio a mulher, a Safira entra, e Pedro, então, pergunta para ela, vendeu, foi isso mesmo? Ah, foi, demos tudo. Aí Pedro fala no versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Após isso, ouviu-se que ela também caiu, morta. Por quê? Porque mentiu. Para quem? Para Deus. Então houve um desvio aqui. Agora, eu não sei dizer para você se foi Ananias que instigou Safira, bico calado. Vamos vender a propriedade, vamos dar metade, ficar com a metade, agora induziu ela ao erro. Ou se foi o contrário. Talvez foi a mulher que falou, sabe aquela propriedade que a gente vendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos dar metade, vamos dar uma parte, ficar com a outra. Ninguém vai saber mesmo. Aí eu não sei se foi ela que induziu ele, eu não sei se foi ele que induziu ela, eu não sei quem se desviou primeiro, mas entre os dois eles consertaram. Consertar quer dizer combinaram. Entre os dois ficou combinado, eu não sei quem foi primeiro, mas entre os dois ficou combinado e os dois não voltaram mais do erro, porque morreram, foram mortos. Eu acredito que ambos eram salvos. Por quê, pastor? Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Gente, se Deus saísse matando todo mundo que mente, a terra ia estar um deserto. Então Deus, o juízo de Deus não recai sobre o mundo, porque o mundo já está condenado. O juízo de Deus já está sobre o mundo. Então eu acredito todo o coração que Ananias e Safira eram salvos, que se desviaram feio e pagaram o preço. Mas esse então é outro exemplo. Vamos ver o último exemplo. 1 Timóteo 1, e versículo 19, temos dois indivíduos, Himeneu e Alexandre, que Paulo, escrevendo a Timóteo, faz referência deles. E nos dá também um exemplo do que é desviar, o que seria desviar. O versículo 19 de 1 Timóteo capítulo 1 diz assim, conservando a fé e a boa consciência. Isso é ele dizendo para Timóteo, para ele conservar a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Himeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então aqui o que seria desviar? Bom, para começar, blasfemar. Então, blasfemando. Não temos detalhes maiores, e também se refere a isso como fazer naufrágio na fé. Então, naufrágio na fé, blasfemar, são duas coisas que nós devemos não fazer, obviamente, porque são coisas que caracterizam como um desvio. Como é que a gente evita a blasfêmia? Como é que a gente evita o naufragar na fé? Conservando a fé e a boa consciência. Conservando a fé e conservando a boa consciência, que alguns rejeitando. Então, quando nós rejeitamos a fé, o que é rejeitar a fé? É saber que Deus fala alguma coisa, que Deus falou alguma coisa, ensinou alguma coisa, apontou alguma coisa, mas eu vou o quê? Eu vou rejeitar. Eu vou rejeitar a fé. Quando eu rejeito a fé, nós perdemos a nossa boa consciência. Nós até falamos sobre isso recentemente, sobre a consciência. E quando nós então rejeitamos a palavra de Deus e nós perdemos uma boa consciência, nós estamos naufragando na fé, nós estamos causando blasfêmia. E quando isso acontece, é a caracterização do que de um desvio. Então aqui nós não temos detalhes maiores, mas nós sabemos que não foi coisa boa. Entregar a Satanás é algo que também, eu não vou dizer para você que eu sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu sei uma coisa, não é coisa boa.
Eu não quero que eu seja entregue a Satanás, eu não quero entregar ninguém a Satanás, eu não sei o que isso significa. Eu acredito que isso não seja um ritual ou um procedimento eclesiástico. Vamos ter um culto de entrega para Satanás. Pronto, vamos pegar os irmãos aqui que naufragaram na fé e nós vamos então fazer uma cerimônia de entrega a Satanás. Eu nunca ouvi falar disso. Mas entregar a Satanás é algo que não me parece muito apetitoso, muito agradável. Mas quando nós desviamos, nós estamos em direção de quem? Bom, se Deus está aqui e eu me desvio para cá, se Deus está aqui, quem está ali? Quem está no outro lado? É o inimigo. Quando nós desviamos, nós vamos na direção do inimigo e nos afastamos de Deus. Nós vamos em direção às coisas erradas e nos afastamos das coisas de Deus. Nós nos tornamos mais mundanos, mais carnais e menos parecidos com Deus, menos piedosos, porque estamos nos desviando. Então aqui não é tanto que Paulo os entregou a Satanás. A ideia que me vem à mente, quando fala entreguei a Satanás, é que Paulo está tentando trabalhar, trazê-los de volta, aconselhar, orando por eles, e tentando de alguma forma trazê-los de volta no desvio, mas eles estão, E Paulo simplesmente faz isso. Bom, eu não vou mais mexer nisso. Eu não vou mais tentar puxá-los. Eu vou simplesmente fazer isso. É isso, pastor? Eu acho que é. Não posso dizer que é 100% isso, que a Bíblia só fala o que nós lemos aqui. Mas todo desvio vai nos afetar e afetar as pessoas ao nosso redor. E vai afetar as pessoas que, porventura, venham conosco. Assim como Ananias e Safira, eu não sei quem foi primeiro, se foi Himeneu ou Alexandre, qual puxou o outro, qual influenciou o outro, qual foi o puxante ou o puxado, eu não sei. Eu não sei se Ananias ou Safira, quem foi que iniciou o desvio, eu não sei, mas não interessa. O que interessa é que quando nós saímos assim como Ló, quando nós nos desviamos assim como, me deu um branco aqui agora, assim como Elimeleque, outros seguem. Outros vão atrás, mas eu não chamei ninguém. Talvez chamou, talvez não chamou, não vem ao caso. Pessoas seguem. Nós vamos afetar. Haverá um impacto em nossa vida e na vida daquelas pessoas. Voltando para o filho pródigo. O filho pródigo foi sozinho. Ele foi sozinho, mas ele causou problemas. Para ele, primeiramente para ele. Você conhece a história, o filho mais novo pediu herança, com o pai ainda vivo, gastou tudo, em farra, festa e forró. Mas não tinha forró naquela época? Provavelmente. Ele foi-se embora, gastou tudo, quando acabou o dinheiro, acabou os amigos, cuidado com os amigos. Ter amigo, só amigo enquanto a farra está boa. Depois que a farra acaba, caiu na real, vou para casa. Vou voltar para casa do meu pai. Ele falou, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Você lembra um pouquinho mais adiante, ele vai dizer assim, vai dizer que ele não foi mais, ele voltou para casa, ele voltou como filho, mas não como herdeiro. Ele agora era funcionário. Ele agora era simplesmente um empregado do pai e do irmão mais velho, que agora era o dono de tudo. Então ele foi de ser o herdeiro para ser o boia fria. Nada contra ser um boia fria, mas o cara era herdeiro. Ele ganhou uma roupa nova, um anel novo, fizeram uma festa lá, um churrasco para ele, mas no outro dia, no campo trabalhar. Não que o irmão mais velho não fosse trabalhar, mas agora ele trabalhava como funcionário. Como um boia fria, nada contra boia fria. Todo trabalho é digno, mas ele era dono, não era mais. Mas lendo mais adiante a história do filho pródigo, você vai ver que houve um grande desgosto na família entre o pai e o filho mais velho. Aquela festa que o pai deu, o filho não foi. O filho mais velho, o filho que ficou, o filho fiel, o filho que era dono de tudo, ele não foi para a festa. E o pai foi lá dizer, meu filho, o seu irmão estava perdido, voltou. Ele disse, meu pai, eu todos esses anos nunca te abandonei.
não fiz o que ele fez. Você nunca me deu um cabrito para eu celebrar, ter uma festa com meus amigos. Agora ele chega e você mata o boi cevado. O pai falou, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Todos os cabritos, todos os bois, todas as terras, tudo é seu. Mas você não vê na história que o filho mais velho foi para a festa. Ficou aquela mágoa, ficou a consequência do desvio. O filho pródigo voltou, afetou a vida dele e a vida do pai e o irmão mais velho. Porque todo desvio traz consigo uma consequência. Nunca fica a mesma coisa. E tem gente que se revolta. Não, mas eu voltei, eu estou aqui. Eu não sei, eu não falo, mas eu fico perguntando se o filho mais novo que gastou a herança, se ele ficou revoltado dizendo, não, mas peraí, mas por que eu sou filho também. E a minha parte? Não, a sua parte já pegou, torrou, gastou, acabou. Ah, mas eu sou filho, só por isso? É, só por isso, mais nada. Então, muitas vezes nós ficamos revoltados pelas consequências do nosso desvio. São coisas que nós causamos em nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Então, cuidado para não desviar, porque nem todos voltam do desvio. Se nós nos desviamos, não há garantia que nós vamos voltar. E se nós voltarmos, não há garantia que alguém que se desviou junto conosco voltará. Anos atrás eu vi uma história de um pastor com 50 anos de experiência. Ele contou uma história de uma família que estava na igreja dele. A família um dia ficou brava lá com alguma coisa que ele pregou, alguma posição, saiu da igreja, levou seus filhos pequenos, 6, 7, 8 anos. Foram embora, foram para outra igreja. Anos mais tarde, esse pai e essa mãe foram visitar esse pastor. E foram relatar para ele, a gente saiu daqui porque a gente não gostou de algo, blá, 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 blá. E fomos para outra igreja. Essa outra igreja não pregava como essa igreja. Não tinha posição dessa igreja. Nossos filhos cresceram, não aprenderam os caminhos do Senhor, porque estavam numa igreja ruim, nós também falhamos nisso. Se envolveram com amizades que não deveriam. E saíram com os amigos de carro, havia bebida alcoólica, houve um acidente e nossos filhos morreram. E nós estamos aqui para pedir perdão ao Senhor, não a ele, porque o Senhor instigou, pediu, implorou para a gente não sair e nós saímos. Se nós tivéssemos ficado aqui, nós temos certeza que seria diferente hoje. Os pais saíram, levaram os filhos. Anos depois voltaram arrependidos, mas os filhos... Há casos assim que os filhos não morreram, mas os filhos foram para o mundo. Os pais voltam, os filhos ficam. Eu já vi nessa igreja, ninguém que está aqui hoje, mas nessa igreja, casais que o esposo ou a esposa influencia o outro, sai da igreja. Depois de um tempo, um volta, o outro não. Aí, pastor, vamos orar para que o meu esposo, minha esposa venham para a igreja, voltem à igreja. É que não estavam os dois aqui? Os dois estavam aqui. Aí saíram, votou um, não votou o outro. Cuidado, não vamos desviar. Eu estou dizendo que quem sai dessa igreja está desviado. Eu não estou dizendo isso, mas se você sai daqui para um lugar que não vai te trazer mais perto de Deus, e o motivo, como aquele casal que eu falei, o motivo é que a gente não gostou de alguma coisa que o Senhor pregou. Se alguém não concorda, não gosta com a coisa que eu preguei, você tem todo direito. Não precisa, eu não sou o oráculo da verdade.
E eu já disse várias vezes, você tem o direito e a obrigação e a responsabilidade de me cobrar. Claro, não no meio do culto, no meio da mensagem, mas falar, pastor, aquilo que você disse, eu não entendi, me explique. E eu vou mostrar na Bíblia para você. E se eu não puder mostrar na Bíblia, porque eu prego, aconselho, ensino alguma coisa, então ignore aquilo que eu falo. Porque eu não sou a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. E tudo que eu prego, ensino, aconselho, tem que ser baseado no texto, no seu contexto, dentro da palavra de Deus. E você não tem obrigação nenhuma de aceitar calado, aí sentado, tudo o que eu falei. Você pode sim vir, você deve vir. Muita gente não vem por um simples motivo. Ele sabe que eu estou com razão. Não eu. Que a palavra de Deus não dá razão. Que eu estou pregando, ensinando, aconselhando a palavra de Deus. Então, eu vou falar com o pastor o quê? Opinião? Ah, porque eu acho. Se você vem discutir opinião comigo, eu já digo, nem venha. Eu não vou discutir a minha opinião, a sua opinião. Vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a Bíblia fala, porque aí não é opinião. Aí é verdade. A verdade é o que importa nesta igreja aqui, é a verdade, a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto. Isso tem nada a ver. O meu gosto, minha opinião vale tanto quanto a sua, não muita coisa. Então não vamos nos desviar, porque sempre vai deixar consequências, como a gente viu no filho pródigo. A gente viu na vida de Eló, na vida de Elimeleque, na vida de todos eles. Emineu e Alexandre, não temos maiores detalhes, mas ser entregue a Satanás não é uma coisa muito boa. Então não sejamos omissos, mas sejamos vigilantes, atentos, porque o preço do desvio é caro. E muitas vezes sobra para inocentes. Você fala, ah pastor, mas isso não é justo. Desde quando o diabo é justo? Desde quando o diabo joga justo? Não. Você sai das veredas do Senhor, você está no território, nas regras, no mundo do inimigo. Lá quem manda é Ele. Agora aqui, nas veredas de Deus, Deus está nos protegendo. Estamos debaixo da cobertura de Deus. Não sai debaixo das asas de Deus. Porque aí você está nas trevas. Onde não há justiça. Onde não é justo. E onde não se joga limpo. Então vamos evitar o desvio para preservar nós e aqueles ao nosso redor.